Você ouve Rádio Liberdade FM, canal 287,9, situada na Avenida Brasil, 1685, Santa Helena, Paraná. Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. Está entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade. Este programa tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim Rede Construcia. Gente, hoje tem café da manhã e o super feirão lá no Mazoquim Rede Construcia. Aproveite que tem a roleta da sorte. Você ganha vários descontos. Super Itaipu e Super Santa Helena, posto de gasolina do Lago. Oficina do Relógio e Ótica. Barato Mania, mania de vender barato. Pró Saúde. Hoje, às 10 horas, nós temos o Momento Pró Saúde, onde a gente vai falar sobre o ômega 3. Cacá Comunicação Visual. Sorveteria Cremoso. Com delicioso açaí na Sorveteria Cremoso. E CFC Rota Oeste começando hoje junto com a gente aqui no nosso quadro Café com a Comunidade. O nosso quadro Café com a Comunidade vai ao ar todos os sábados às 8h30 da manhã, trazendo informações de interesse de todo o município, seja da área urbana ou rural. No programa de hoje, temos a participação do prefeito municipal de Santa Helena, Juscelei Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Prefeito, como foi esse período de suas férias e qual é a sua avaliação do trabalho do Margon frente à prefeitura durante esse mês? Bom, conforme eu havia dito, as férias foram dedicadas fortemente em função daquilo que a gente busca, né, na composição política, na conversa com os partidos, na busca da construção aí de uma nova proposta para apresentar, de uma composição que está formada, consolidada e que está sendo também ampliada. Então foi um período extraordinário, altamente positivo. Não conseguimos fazer tudo aquilo que precisávamos fazer em função do tempo, mas graças a Deus uma receptividade muito forte. Conseguimos fazer com que tivesse também uma agregação muito grande naquilo que é a composição daquilo que se busca para compor um grupo político com candidaturas viáveis aí, tanto para ganhar a eleição quanto para desenvolver o trabalho de gestão, que é o mais difícil de se fazer, né? Ganhar a eleição não é o passo central e principal, e sim o desenvolvimento daquilo que é a proposta de governo. Então foi um momento muito bonito, muito bom. Aí os caras, mas você não vai viajar? Eu falei, mas olha, eu me realizo fazendo isso, eu me sinto bem fazendo isso, então eu estou bem fazendo isso também. Até um tempo atrás, com uma conversa, uma psicóloga, Justa, eu estou preocupado contigo, né? Comigo? Sim, olha, eu vejo você aqui, vejo você lá, é cedo, é de noite, é intenso, isso não pode ser assim, você vai ter problema. Eu falei, não, peraí, quem pode ter problema é você, eu tô bem, tá tudo bem, tô preparado para isso e não tem nada de extraordinário. Então foi muito positivo e muito bom. Eu procurei não circular muito no gabinete para que deixasse que o Margon vivesse esse momento, porque ele de fato merece isso, né? Por tudo aquilo que a gente construiu junto, aquilo que a gente compôs junto e trabalhou e desenvolveu junto nesse tempo todo, né? Sempre presente, atuante, ajudando muito mesmo. Então ele merecia viver esse momento, né? Porque as pessoas às vezes falam, legal, gostou ser prefeito. Fala, tá bom, né? Você vê a marca da botina, mas o calo no pé você não vê, né? Então, gente, não é café com leite, né? Não é brincadeira. Então tem os momentos agradáveis, bom sim, mas há um trabalho de dedicação, um peso de responsabilidade muito forte, muito grande que recai sobre os ombros do prefeito, né? Isso é normal acontecer. Não seria o certo que fosse assim, mas tudo bem, vamos ter que trabalhar com aquilo que nós temos. Mas o Margon fez um belo trabalho, implementou algumas medidas aí muito interessantes, aí, com bons resultados, com plena confiança daquilo que era a estrada dele. Tanto é que eu evitava de circular por perto, porque ele tinha que ter essa autonomia também de gestar nesse tempo todo. São 30 dias, é pouco tempo, isso é muito relativo, né? O que significa o tempo para algumas pessoas. Então, o Margon é parceiro, é amigo, é companheiro. Andei muito na prefeitura, nos departamentos, externamente, nas secretarias, com os servidores, conversando, comprometendo um pouco mais daquilo que é o comprometimento e o compromisso de cada um dos trabalhos. Então o Margon fez um trabalho excelente no meu ponto de vista, não só no meu ponto de vista, como de muita gente também, daquilo que foi a estrada dele. Informações dão conta de que Paulinho Vazata, Tânia Mafini, o Noal são nomes cotados para pré-candidatos a vereador.
Isso se confirma e nós temos mais secretários com nomes à disposição. E você poderia nos dizer quem são esses secretários? O governo muitas vezes é medido de ordem política por aquilo que é a composição que tem, com possibilidades de disputa eleitoral no legislativo e, claro, com a perspectiva de eleição. Esses nomes já se predispuseram manifestando o seu interesse na candidatura, né? Mas se nós olharmos todo o cenário da estrutura administrativa, nós temos aí um quadro de secretários que teriam plenas condições de disputar a eleição com possibilidade real de se eleger, de fazer uma votação expressiva. Como é o caso do Paulinho, como é o caso do João, como é o caso da Tânia também, como é o caso da Arinês, como seria o caso do Marco, como seria o caso da Márcia. Tem algumas questões mais administrativas, que é o caso da Ligiane, que é o caso da Carla, que é bastante restrita. Então você acaba não tendo. Mas se fossem candidatos, também tem o respeito, o reconhecimento e com certeza teriam plena condição de fazer uma votação extraordinária. Como é o caso também do Ademir, enfim, todas as secretarias, graças a Deus, com umas figuras interessantíssimas aí que têm o respeito, o reconhecimento e o respaldo da comunidade. Mas esses três em especial já manifestaram interesse e pode ser que tenhamos mais de disputar a eleição. É possível que um ou outro não seja candidato? Sim, é possível, diante de uma composição daquilo que nós estamos construindo. Mas esses aí já manifestaram predisposição em ser e provavelmente no final do mês aí se desliguem daquilo que é a atividade da Secretaria por força de legislação. Em seu pronunciamento na última quinta-feira, após assumir novamente a gestão municipal, o senhor cobrou mais comprometimento dos servidores públicos. Por quê? A gestão está com problemas na sua equipe? Não, André, depende do que você entende por problema. Uma empresa que tem um quadro de funcionários de 5 servidores, é tranquilo, dá lá de vez em quando um BO ou outro, mas aí consegue fazer gestão. Quando tem 10, os problemas vão se multiplicando. Agora, quando você tem um quadro aí com mais de 1.500, meu amigo, aí você tem que se virar, né? Aí você tem que rebolar. E o problema, ele sempre recai sobre aquilo que é o prefeito, sobre aquilo que é o gestor. E, infelizmente, na regra geral, estão trabalhando e muito, né? Eu vejo pessoas aí se desdobrando, se dedicando, dando tudo de si, do seu melhor, para fazer o melhor trabalho possível. Só que, se nós dois tivermos uma atribuição para fazer, André, e eu não fizer ela direito, vai sobrecarregar você. Você vai ter que trabalhar dobrado ou até mais vezes para atingir aquilo que é o objetivo proposto, se eu não faço a minha parte. Então nós temos alguns problemas, mas pessoas que não estão tão comprometidas, e algumas de ordem política inclusive. E algumas alterações serão feitas nos quadros que tem servidor que propositadamente faz serviço mal feito para ver se as pessoas falam mal do prefeito. Isso não tem cabimento, gente. Isso não faz sentido nenhum. Quebra meio fio, faz buraco no asfalto, suja a via, faz uma poda aí desordenada. E literalmente para ver se alguém fica irritado com isso e faz agressão ao prefeito, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido. Precisamos reconhecer e resolver esses problemas. Então, temos alguns pontos, mas são pontos assim, muito pontos, né? Mas são pontuais daquilo que nós temos que resolver. Com relação à gestão, com relação ao governo, com relação às secretarias, não, nenhum problema relacionado a isso. Prefeito, como que estão as conversações com os grupos políticos para as eleições de 2016? Bom, teremos uma ampliação muito forte daquilo que foi a composição passada, né? Nós tínhamos aí próximo de 9 partidos, se não me engano, 7, 8, 9 partidos que compunham a coligação que venceu as eleições em 2012. O PMDB deixou o governo, né? E em contrapartida tivemos aí a vinda de muitos outros partidos que estão no governo. Então devemos ter aí pelo menos mais 5 ou 6 partidos que vão compor essa próxima coligação para apresentar uma nova proposta aí para aquilo que é a composição política eleitoral, independente de quem for o candidato. Pela legislação até ninguém é candidato ainda, né? Tem alguns que estão na rua, já me criticavam muito na eleição passada, dizendo que eu estava antecipando um
um pleito. E agora? O que acontece? Se isso começou ainda em outubro do ano passado, né? Mas está muito bem tranquilo, graças a Deus, pessoas que eu sinceramente não tinha assim segurança que pudessem compor, que pudessem vir, pessoas que eu gostaria muito que estivessem conosco num processo político eleitoral, pelo potencial tanto eleitoral quanto de agregação daquilo que é gestão, né? Não para compor o governo, para ter um cargo, mas alguém que a gente tenha segurança que vai pensar no bem do município de Santa Helena. Então teremos isso muito ampliado, possivelmente aí próximo do dobro daquilo que era na composição que nós estamos vivendo agora ainda. Por que a escolha do nome do Natan como diretor de cultura, sendo que ele era oposição na última eleição e agora está filiado no PMDB, partido que é declarado como oposição da sua administração? Olha, gente, tem partidos que têm projeto político pessoal e projeto político partidário. Quando é o partido quem importa muitas vezes. Estamos vivendo no Brasil um cenário de uma crise institucional muito forte com aquilo que está acontecendo. E todo mundo está vendo aí com relação àquilo que aconteceu com o ex-presidente da República, né, com o Lula. Tem culpa no cartório? Sim, está cada dia mais claro que tem culpa, mas a culpa é só dele? Não é. O Congresso tem uma parcela maior de culpa, muito maior de culpa do que aquilo que é a própria presidência, né? E a Dilma também vive esses mesmos dilemas e acaba ficando refém de uma situação, coisa que não acontece conosco aqui. Primeiro, porque a Câmara, graças a Deus, tem sido muito parceira. De vez em quando tem uma outra manifestação um tanto quanto desagradável no ponto de vista do governo, quanto composição política, mas você não pode tirar o direito das pessoas de manifestar aquilo que sentem, aquilo que pensam, aquilo que vem no momento, né? Claro que às vezes existem formas diferentes de você resolver, mas você não pode cercear o direito da manifestação daquilo que acontece. E eu recebo isso de uma forma positiva, porque eu não sei que não tem nenhum risco. Não, mas o cara falou mal, criticou tal coisa, o cara é adversário. Gente, não é assim que funciona. E o Natan, ele não é adversário do município de Santa Helena. Então, esse o cuidado que você precisa ter quando busca alguém para desenvolver uma atividade e que precisa de um resultado. A dona Ede teve um acidente, ainda foi no ano passado, e isso foi um acidente relativamente grave, ficaram algumas sequelas que ela ainda não está plenamente recuperada. Então ela pediu para que sair para cuidar da saúde dela, né? E o Natan foi o nome que nós encontramos para compor o departamento que pudesse ter um resultado extraordinário. E está trabalhando que nem boi na horta, vai produzir um resultado extraordinário. Quem vai colher fruto disso é o povo de Santa Helena, é o município de Santa Helena. Então eu nunca tive nenhuma restrição quanto a absolutamente ninguém. Tanto é que quando passou a eleição passada, no dia seguinte foi como se não tivesse acontecido eleição. Sempre pedimos o respeito àquelas pessoas que perderam, porque já tinha o trauma de ter perdido. Ainda tem que ficar aguentando sátira, confusão, sendo humilhado, chacoalhado. Então não aconteceu nada disso no processo político passado. E nós procuramos conduzir o processo de gestão também dessa forma. A gente tem trabalhado fortemente a harmonia, a paz, a tranquilidade. E isso depende muito do gestor. Então, se for levar isso a ferro e fogo, vai acontecer o que acontecia nos tempos passados. Briga, confusão, mortes. Santa Helena não pode mais passar por isso. Estava ainda ontem, no final da tarde, com o Natan dando uma olhada em umas salas aí daquilo que tem como propósito projeto para ampliar as atividades do Departamento de Cultura. Então, vai produzir um resultado extraordinário. A final do Fermop nesse ano vai ser aqui em Santa Helena, também um trabalho de articulação feito por ele. As oficinas estão em atividade, estão fazendo inscrições, estão sendo feitos trabalhos. Graças a isso, está com todo o gás, com toda a energia e vai produzir um belo trabalho. São 8h47. Nós vamos rapidinho ao bloco. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café da Comunidade. São 8h49. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. Voltamos com o nosso segundo bloco do quadro Café com a Comunidade. Senhor prefeito, diante de tudo isso, o senhor venceu as eleições com uma proposta de governo de mudanças. Mas nós observamos que o senhor buscou nomes na oposição para compor a sua equipe. O porquê?
Quando nós começamos o governo, nós começamos com as pessoas que de fato tinham defendido a proposta do plano de governo com os cargos de direção e de chefia, com aquilo que é o plano de desenvolvimento das atividades. E começamos trabalhando imediatamente, né? E eu fui perguntado um tempo atrás, num dado momento, qual que era a minha frustração maior nesse processo todo de gestão. Aí eu disse com toda a clareza que a maior frustração foi em perceber que algumas pessoas que historicamente perderam a eleição, que buscavam por uma oportunidade, esperavam pura e simplesmente estar lá para defender aquilo que era a sua vontade pessoal, a satisfação pessoal e financeira. Queriam de fato que houvesse o mesmo ritmo, o mesmo sistema de perseguição, de sacanagem e de desvios de condutas. Então nós não aceitamos isso em momento algum. Foi dado um espaço muito grande para os partidos, inclusive que historicamente não estavam no governo, para que de fato mostrassem para aquilo que vieram. E me digam dessas pessoas que tiveram essas oportunidades para mostrar para que vieram, qual foi o resultado das atividades daquilo que historicamente falavam que precisava mudar. Se esperar que o prefeito vai fazer tudo em todas as secretarias, em todos os departamentos, isso é a maior conversa fiada que pode existir. Responsabilizam o prefeito por quando ela não acontece, né? E eu paguei muito, muito caro por muito tempo. Logo no começo, que tem algumas figuras que historicamente perdiam a eleição em Santa Helena e que inclusive na última campanha colocaram adesivo no carro na última semana, um pouco de pressão para alguns companheiros, putz, mas nós sempre ajudamos, por que não agora? Então foi na última semana, contra a vontade. Quando começamos o governo, começamos a composição, já senti um clima muito claro de que algumas pessoas tentariam se infiltrar para dividir. Nós não aceitamos isso naquele momento, mesmo assim buscamos a composição que fizemos. Fizemos isso ao longo de um tempo e não discorreu um ano ou aproximadamente isso, conversava fortemente sobre isso. O Margon às vezes se irritava bastante com isso, muito embora segurava aquilo para ele, como nós também segurávamos para nós, para não haver briga. Nunca trocamos uma palavra de maldade, nunca brigamos, gente, nunca, em nenhum momento. Mas eu dizia quais eram as intenções de algumas pessoas e de que estavam tentando dividir para ver o que sobrava. As pessoas não acreditavam naquele momento daquilo que eu estava dizendo. E eu batia forte nisso, gente. As reuniões com os secretários eram às vezes pesadas com relação a isso. E negando, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. Quando viram, eu falei, não, peraí, de fato está acontecendo. Eu falei, olha gente, vocês me desculpem, mas qual que era a proposta, inclusive do PMDB? Buscar naquilo que tinha o Paulinho, naquilo que tinha o Edson, buscar o Paulo Schraner, buscar o Evandro Grade e o João Noal, para a partir daí ter maioria na Câmara e começar um trabalho de agressividade contra o governo que aí estava. Diante desse cenário todo, muito claro, muito presente naquilo que nós sentimos, porque não contavam também com a nossa sensibilidade, né, gente? Aí falou, olha, com todo respeito, agora, diante desse cenário, vocês me credenciaram a buscar naquelas pessoas que não estavam no processo político eleitoral, alguém aqui para compor, para que o governo tivesse condição política para desenvolvimento das atividades administrativas. Então, tivemos que fazer isso. E se teve alguém que forçou essa atitude nossa, não foi uma decisão pessoal, falou, agora eu vou fazer assim. Quer dizer, alguém proporcionou isso. Tinham os espaços, alguém foi deixando esses espaços e os espaços foram sendo ocupados, né? Então, infelizmente, gente, foi uma atitude que nós tivemos que tomar e buscamos pessoas que tivessem condição plena de desenvolver essas atividades. Então, na verdade, não adianta vir com uma conversa de vítima, alguns partidos aí, dizendo, olha o que fizeram comigo e pelo amor de Deus. Não, peraí. Alguém tentou fazer com que o governo não desse nada certo. Está muito claro isso. E nós não aceitamos isso, né? O nosso compromisso era muito maior em função daquilo que nós havíamos nos comprometidos. Tanto é que, se você conversar hoje, as pessoas, não, isso de fato estava acontecendo, né? Admite, né? E boa parte das pessoas do bem ficaram no governo. Claro que tem algumas pessoas que não estão aqui, que eu gostaria de fato que estivessem, mas não estão por um motivo ou por outro, mas a grande verdade é essa, e eu estou aberto a uma discussão, inclusive não só eu falando, com quem está do outro lado também, porque quando pessoas sobre o mesmo assunto, no mesmo momento, têm uma versão diferente, é porque uma delas está mentindo, e eu me disponho a discutir isso com quem quer que seja, num ambiente aberto.
porque a verdade, graças a Deus, ela prevalece sobre isso. A mentira, infelizmente, é a base de sustentação política muitas vezes, mas ela tem perna curta, ela cai. E começaram muito cedo, então deu tempo suficiente quando as pessoas procuravam, Justo, pelo amor de Deus, tão vulco, tá uma turbulência, conversando comigo, nossa, Justo, mas vinha tudo assim tão bem, tão tranquilo, de uma hora para outra, deu essa turbulência. Tá, mas você não acha que alguém articulou isso, que alguém fez isso, alguém pregou isso, alguém embutiu isso na cabeça das pessoas, as pessoas aceitaram como verdade? Falei, calma, isso vai passar e as pessoas vão perceber o que de fato está acontecendo. Aí ficou muito claro. Será que essas pessoas que tanto queriam uma mudança naquilo que era o sistema de governo, e ele mudou, é muito claro isso, a gente tem um pouco de cuidado para falar isso, mas é muito clara essa mudança. Se o compromisso de fato é com o município de Santa Helena, se o compromisso dessas pessoas de fato é com o povo de Santa Helena, será que levar essa mensagem até a casa das pessoas é positivo? Será que está preocupado? Quando você vai denegrir a imagem do governo para alguém, sem que você tenha discutido isso com o governo, será que você está preocupado de fato com essas pessoas? Olha, André, com toda a sinceridade e com todo o respeito, algumas pessoas de vez em quando assumem isso publicamente e dão a condição plena de você desmentir aquilo que estão tentando fazer, novamente tentando construir alguma coisa com base na mentira. Eu lembro claramente da eleição de 2000, não, aquilo está tudo folgado, tudo tranquilo, a pesquisa diz isso, nós vamos ganhar a eleição. Putz, chegando a eleição, não deu. Em 2004, não, tá tudo muito tranquilo, a pesquisa indica isso, nós vamos ganhar a eleição. Pegava lá, não dava, a diferença é grande. Em 2008, não, fica tranquilo, a diferença é essa, a pesquisa diz isso. Chegava na hora, não dava. E agora a mesma coisa, as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, com as mesmas práticas e as mesmas mentiras. E querem que eu entre nesse jogo. Não, gente, não. Primeiro porque nós, politicamente, não precisamos nada disso. E mesmo se tivesse problema de ordem política, gente, estou tirando meu time de campo, o município não pode passar por isso, então não temos o direito de fazer com que uma vontade, uma vaidade pessoal prevaleça sobre isso. Tanto é que na composição passada nós tínhamos claras aquilo que seriam de indicativos para quem seria o candidato a prefeito ou a vice, e nós respeitamos isso. Teve gente que tentou não respeitar, acabou não tendo voz porque as pessoas entenderam claramente o que estava acontecendo, e agora vai ser do mesmo jeito, com muita democracia, coisa que dificilmente acontece. Então isso não me preocupa nem um pouco quando é a busca de pessoas, porque nós estamos buscando as pessoas do bem. É só você analisar quem são as pessoas que estão compondo com aquilo que é essa proposta e quem são as pessoas que estão se opondo a isso. Quais são os interesses e quem são essas pessoas? Qual é o seu comentário sobre o posicionamento político do ex-vereador, ex-secretário da sua administração, Sadi Turra, que ele teve frente aos órgãos de imprensa? Eu ouvia o que as pessoas falaram sobre aquilo que foi manifestação do Sadi. Quando da eleição em 2008, ainda em 2004, na eleição de 2004, quando o Gico foi eleito prefeito, nós tínhamos aí uma composição onde seríamos o presidente da Câmara naquele momento, né? Aí, aquele velho problema, né? Falar, o Justo é visto como uma ameaça, né? Então, se ele tiver aí uma oportunidade, ele vai se projetar e nós vamos ter problema de ordem política. Eu quero pessoas do meu lado que sejam fortes e que resistam a isso tudo, né? E, então, naquele momento, a decisão foi para que buscasse um outro nome, não o Justo, para ser presidente da Câmara. Eu conversava com o Sadi naquele momento, e a vontade do Sadi naquele momento já era ter votado para nós. E ele respeitou a vontade do partido naquele momento. Quando em 2008 havia uma composição onde o PMDB era para ser vice do Gico e tinha assumido esse compromisso com ele, a vontade do Sadi também era de que fosse feita essa composição, que o PMDB fosse vice e na próxima com certeza seria candidato a prefeito. A vontade dele não prevaleceu sobre a vontade do partido. Agora, quando foi nessa última composição, ele ajudou muito naquilo que era proposta, tanto na sustentação das ações nossas no Legislativo, quanto que era na composição política. Muito embora aquilo que era a vontade dele também não prevaleceu, porque vamos assim, deixa para decidir lá
lá nos 45 do segundo tempo, conforme a vontade deles, e isso vai dar tudo certo. Não, Sadi, não pode contar com vai dar tudo certo. Nós temos que ir com segurança daquilo que vai ser de fato a composição. Mas enfim, ajudou bastante naquilo que era a construção. Teve oportunidade na Secretaria de Obras, teve oportunidade na Secretaria de Transportes, foi diretor da Câmara, e em respeito a isso tudo, eu me restringo a falar isso. Ele foi secretário de Obras, foi secretário de Transporte e foi diretor da Câmara. Eu me restringo a isso em respeito a tudo aquilo que foi de história, desse histórico. Eu não posso concordar com algumas coisas que o Sadi tenha dito, mas em respeito a isso tudo, eu prefiro ficar com essas palavras, Andréia. Prefeito, nós sabemos que a nossa cidade está com uma epidemia de dengue. Por que não se aplica multas, já que ela está prevista em lei? E existe a possibilidade de contratação de novos agentes para que nós não tenhamos mais a doença se alastrada ainda em nossa cidade? E por ser decretado uma cidade epidêmica, por que nós não conseguimos o Fumacê? Na verdade, são situações. O Fumacê, André, já era para ter vindo aqui para Santa Helena há 3 semanas. E, infelizmente, o governo não tinha produto para disponibilizar para que o Fumacê pudesse ser aplicado aqui em Santa Helena. Quando o governo, isso é só o governo federal que pode comprar, o governo do estado e os municípios não podem comprar o produto para aplicar no Fumacê. Teria ajudado, sem dúvida nenhuma que teria ajudado, mas infelizmente não tinha produto para aplicar no Fumacê. Agora tem o produto e não conseguem a autorização para que os carros venham a Santa Helena para fazer a aplicação. Muito embora agora já está com o pico atingido, daqui para baixo, daqui para frente começa a diminuir os casos de dengue aqui. Ainda vai subir mais um pouquinho, estamos com 136 casos e a partir de agora deve começar a diminuir um pouco em função de várias situações aí, até pelo gráfico epidêmico que historicamente acontece. Então essas são as situações de não ter acontecido o Fumacê no nosso município. Mas na temporada veio muita gente de muitos outros lugares para cá, aqui em Santa Helena, e possivelmente alguém contaminado com o vírus que acabou disseminando, né? Uma contaminação já faz o estrago que aconteceu aqui. Claro que pode não ter sido só, mas a partir de uma já acontece um caso como esse aqui em Santa Helena. Vários outros municípios estão com muitos problemas. A diferença está no seguinte: quando nós identificamos algum caso que tenha aí a possibilidade de ser dengue com essas suspeitas, é feita uma busca ativa. Aconteceu casos da vigilância, da epidemiologia, e na casa do cidadão coletar material para fazer o exame para saber se é dengue de fato, né? E registrar esses números. Tem municípios que não estão registrando números. Você pega o município aí que não tem. Quando vê, está com chikungunya, está com zika vírus, né? Municípios bem próximos de nós. Então, quer dizer, como assim não tinha e aparecem esses casos? Infelizmente, alguns municípios que estão ocultando isso. E o Fumacê, esse é o problema. E tem um contrato sendo feito aí para que, temporariamente, em um período aí de 90 dias, trabalhem mais agentes de endemia. Muito embora estamos com as ACS, todas elas trabalhando, tirar o chapéu para aquilo que elas vêm desenvolvendo como trabalho também, na busca ativa e no cuidado que precisam ter com as possibilidades aí, de criadouros de larvas, né? Que uma fêmea pode colocar até 120 ovos por semana, né? E ela deposita seus ovos, um pouquinho em cada recipiente aí, para não correr o risco de alguém remover, retirar e acabar contaminando. E infelizmente a grande maioria desses casos estão acontecendo nas residências, nas calhas, nos vasinhos de flor, no recipiente de água aí de cachorro, principalmente nesses ambientes aí que tem tido larvas aí, né? Então esse é o problema vivido pela dengue aqui em Santa Helena. E ações muito. No final do ano passado ainda foram retiradas 80 toneladas de entulho, dado a destinação correta para aquilo que de fato precisa ser. Se for buscar, vai encontrar mais umas 50 toneladas desses entulhos. Foram feitas aí mais de 200 notificações. Quando notificado, o cidadão vai lá e remove, porque é dado um prazo, e depois faz a vistoria e de fato houve a remoção. A partir de, talvez não segunda-feira, mas a partir de quarta-feira, começam a ser entregues nas residências aquele cronograma que nós discutimos fortemente e chegamos aí ao entendimento daquilo que é o melhor para fazer. Um cronograma daquilo que as pessoas vão poder fazer o descarte de materiais inservíveis. Terão o domingo e a segunda-feira. Para o domingo, porque não ter tempo durante a semana. Então tá, tem o domingo e tem a segunda-feira. Em determinadas ruas, os 4 quadrantes do município, conforme o dia da semana, você vai ter
para depositar esse material inservível naquilo que é o canteiro central. E somente nesse dia, no domingo e na segunda-feira. Em não sendo nesse dia, a recolha vai ser feita não pelo município, mas por uma empresa ou por uma autarquia, vai ser feita essa recolha e vai ser cobrado do cidadão por essa recolha. E se encontrar focos de dengue, porque já não tem mais, não tem mais jeito, as notificações todas foram feitas, tinham que fazer, agora a aplicação de multa, e a multa aí, ela fica na ordem de R$ 1.330, gente. É caro, mas infelizmente não tem outra saída, porque não adianta você chegar numa casa, pode acontecer lá que você visualiza que o cidadão pode não ter tido a culpa naquele momento, mas se for comprovada a culpa de não ter feito algo em função dessa remoção, a multa deve ser a partir aí dos R$ 1.330 e ela vai ser cobrada. Nós sabemos que o nosso tempo já está aqui estourado, já são 9h05, mas nós temos um assunto muito importante que também tem que ser discutido. Como fica, prefeito, a situação dos nossos doentes, já que nós teremos o fechamento dos leitos e das UTIs do Hospital Bom Jesus em Toledo? Estive em Toledo na quinta-feira, numa conversa lá com o conselho do Siscopar. Nós fazemos parte do conselho, discutindo algumas ações com relação à Assembleia que teremos no dia 10. E o Hospital Bom Jesus foi um tema abordado, né? O hospital manifestou desinteresse na continuidade com as atividades, tanto no convênio com aquilo que é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, quanto naquilo que é os privados, que é o Sadia, BRF, lá, Unimed, entre outros, e também o particular. Então, a proposta do Bom Jesus é fechar as portas definitivamente. Toledo, mais de 70% das vagas são utilizadas pelo município de Toledo. No ano passado ainda, os municípios faziam aporte financeiro daquilo que era o pagamento de utilização dos leitos de UTI por utilização. O Ministério Público disse que nós não poderíamos fazer. De fato, era complicado, porém não tinha outra alternativa senão suportar, porque o Bom Jesus tem um déficit aí mensal de mais de R$500 milhão. O Conselho Curador do hospital disse o seguinte, falou, olha, eles quem tem que fazer os financiamentos mensalmente, eles que têm que renegociar a dívida, e falou, não vamos mais continuar com essa prática. O governo tinha ficado de fazer o credenciamento e pagar o valor real daquilo, real não, mas pelo menos aquilo que é o mínimo possível para manutenção de alguns leitos de UTI, como é o caso. Hoje paga 472, a média paga em outras regiões é de R$800. Então, o Bom Jesus só queria isso, né? O governo não sinalizou positivamente numa primeira conversa, ficou por logo depois do carnaval, não o fez. Então, depois dessa Assembleia do dia 10, devemos ter uma nova romaria a Brasília para ter uma citação definitiva sobre isso. Quero ver se nós encontramos alguém em Brasília ainda também, né? Mas, em não acontecendo, ou os municípios façam o pagamento com aporte financeiro daquilo que é o Bom Jesus, ou de fato ele deixou muito claro que fecha suas portas. Teríamos que procurar um outro hospital de referência. Mas qual é esse hospital? Cascavel está com o sistema completamente abarrotado, lotado, não consegue absorver isso. Vai perder um corpo clínico que aí, historicamente demorou quantos? 10, 15, 20, 30, 40 anos para construir um corpo clínico médico para ter atendimento, e o Bom Jesus atende, gente. Graças a Deus ele atende e resolve muitos problemas nossos. Muitas pessoas que são encaminhadas, às vezes mesmo não tendo a vaga, liga lá pro Tiago, que é o diretor, fala, Tiago, nós precisamos resolver isso. Jussi, não, manda aqui que nós vamos resolver, vamos colocar no corredor, e assim que tiver uma vaga aí, a gente dá um jeito e ajusta. Então, não vejo possibilidade nenhuma de trabalhar com o sistema de saúde de média complexidade, como é o caso do Bom Jesus, a gente trabalhando um pouco alta também, sem que tenha essa permanência de abertura. Então, os municípios devem se juntar aí, o município de Toledo, que seria o maior prejudicado, deve entrar com uma contrapartida maior. Eu defendo a ideia que deve ser distribuído isso conforme a utilização, conforme a população. Mas nós vamos fazer com que o Hospital Bom Jesus permaneça aberto, e mesmo que tenha que fazer aporte financeiro, assumindo alguns riscos jurídicos, porque o povo não tem que pagar essa conta, que não interessa se a gestão é do governo federal, é estadual, é municipal, é o povo que acaba pagando essa conta de novo, né? Então, graças a Deus, aqui nós temos um sistema que está funcionando muito, o pessoal da Secretaria trabalhando muito mesmo, os técnicos, as enfermeiras, a equipe toda, gente. Então, a nossa realidade de saúde pública aqui é completamente diferente dos outros municípios, mas sem o Bom Jesus nós não temos condição de resolver os problemas mais graves que temos aqui. São 9h09. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui no nosso quadro Café da Comunidade. Obrigado, André, e um bom dia a todos. Você ouviu
Café com a Comunidade.